Senhoras e senhores, tivemos um jogo aqui no Maracanã. Um grande jogo de futebol entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E dentro de campo que a gente viu, deixando um pouco gelado, porque eu vou falar disso já já, porque infelizmente, mas não surpreendentemente, mais uma vez, o lixo, a porcaria de arbitragem, que é a arbitragem da CBF, estragou mais um jogo. Prejudicou mais uma equipe. E para variar, adivinha quem foi o prejudicado? Eu não quero abrir, eu prefiro não abrir, vou deixar essa parte para o final, essa parte de arbitragem, vou deixar para o final porque infelizmente, na minha opinião, teve um impacto grande em relação àquilo que a gente viu no Maracanã. Mas eu vou abrir esse vídeo aqui, sendo coerente com aquilo que eu falei no meu pré-jogo, quem está sempre aqui no canal do Lessa sabe, com aquilo que eu falei no pré-jogo do Jornada, sobre a postura que eu esperava e que eu gostaria de ver do Fluminense. Não só aqui contra o Cruzeiro, não, mas diante de outras grandes equipes, diante de outros adversários difíceis nesta competição. Assim como ainda teremos mais dois times, os dois times que estão brigando pelo título. O que eu gostaria de ver do Fluminense foi basicamente o que a gente viu aqui. E não por acaso, o torcedor que estava aqui do nosso lado hoje, ele cantou o hino do clube no final. Ele aplaudiu a equipe. E fez isso porque o Fluminense teve uma grande atuação, porque o Everaldo jogou pra caramba, porque ganhou de 3-0, dominou o Cruzeiro. Não. Não. No entanto, o Fluminense, mais uma vez, conseguiu superar as suas flagrantes limitações técnicas para conquistar um resultado que deixa o time muito mais perto da vaga na Copa Libertadores. E fez isso como? Da forma como o futebol permite. O futebol é um dos esportes que mais permitem a um time que está numa condição inferior, que está num momento de inferioridade, chegar, se acertar num jogo e conseguir superar aquele que supostamente é o melhor, é o favorito. E normalmente você faz isso quando você compete, quando você iguala na disposição, iguala na raça, às vezes na porrada também se for necessário, no sentido, né, dentro daquilo que é permitido no jogo. Quando você tem sangue nos olhos, quando você tem vibração, quando você tem concentração. E a gente cobra desse time porque, por mais que saibamos, é uma equipe que tem, sim, muitos problemas, que ainda tem um banco de reservas que agrega pouco ou quase nada, mas é uma equipe que, quando está bem, ela consegue entregar um jogo competitivo. Ela consegue se superar. E tem lampejos de bons momentos e de bom futebol. Hoje, aqui no Mineirão, com 15 minutos de jogo, o Fluminense tinha criado 4 oportunidades. O Fluminense teve mais posse de bola o jogo inteiro que o Cruzeiro, praticamente. Quase que o jogo inteiro. No final, terminou com mais posse de bola. Não olhei o dado exatamente no finalzinho, mas quando eu olhei no segundo tempo, estava com mais posse, o primeiro tempo terminou com mais posse de bola. Ah, isso não quer dizer nada. Para mim quer dizer sim, que o Fluminense tentou jogar. Esses 4 lances foram um exemplo disso. 3 jogadas pela esquerda com participação do René, que fez um jogo hoje, no geral, muito seguro. Mais uma vez. Com Canóbio, Serna. O Fluminense poderia ter feito o primeiro gol. Num chutaço do Acosta de fora da área. Com 15 minutos, o Fluminense era melhor que o Cruzeiro. Depois, a partida foi se equilibrando, o Cruzeiro foi conseguindo ficar mais com a bola, principalmente através do Matheus Pereira. Algumas bolas lançadas nas costas dos laterais do Fluminense, do Samuel e do René, para tentar aproveitar a velocidade do Arroio e fazer essa bola chegar no Caio Jorge. E aí é natural que, empurrado pela torcida, eles vão reagir. E aos poucos o Cruzeiro foi se impondo. E aí entrou em cena o melhor jogador em campo. O gênio, a lenda, Fábio. Mais um jogo inesquecível. A gente vai lembrar desse jogo. Porque, além de tudo, é contra o ex-clube, na sua ex-casa. Fábio fez 3 defesas espetaculares no primeiro tempo que evitaram o Fluminense de levar um gol. Num chutaço do Caio Jorge, numa cabeçada do Kaique, que ele defende, a bola vai na trave, ele volta e segura. Num chute do Arroio. Fábio, no seu estado puro, salvou o Fluminense. E não acabou o primeiro tempo. Foi um grande jogo o primeiro tempo. Muito movimentado, brigado. As duas equipes buscando gol.
O Fluminense, quando recuperava a bola, principalmente nos primeiros 20 minutos, mostrar para o Cruzeiro, ó, a gente vai atacar, a gente quer atacar. E no finalzinho do primeiro tempo, teve uma bola do Hércules na trave, num contra-ataque que o Lúcio errou, fez uma escolha ruim, a bola sobrou para ele, bateu na trave, e depois uma série de bola errada ali do Cruzeiro, o Hércules conseguiu recuperar e quase fez o gol também. O Fluminense terminou o primeiro tempo e poderia ter vencido. Não seria nenhum absurdo, assim como o Cruzeiro também poderia ter vencido. Então era um jogo muito interessante, até que resolveu entrar em ação Rodrigo José Pereira de Lima, esse árbitro covarde. Ele foi covarde aqui hoje no Irão. Você foi covarde. Isso aqui, o que aconteceu, foi uma safadeza. Não é vergonha, não é erro, não. Isso aqui não é erro, isso aqui é vagabundagem. Mais uma que acontece nesse Campeonato Brasileiro e mais uma prejudicando o Fluminense. Esse mesmo árbitro anulou aquele gol contra o Mirassol, que o cara estava pisando na bola caindo, ele voltou o lance lá no meio da merda para anular um gol do Fluminense. E hoje ele vai no VAR e vê o Bernal tomando uma porrada na cara, o cara caindo ensanguentado no gramado, e ninguém fala absolutamente nada. O cara vai lá, diz que não é para expulsão, que nem cartão amarelo. Ah, mas o protocolo do VAR não pode levar o cartão. Mas aí a transmissão registrou o árbitro dizendo, pedindo ao VAR para ver a imagem. Isso também não é o protocolo do VAR. O protocolo do VAR ele é violentado aqui no Brasil o tempo inteiro. O tempo inteiro o protocolo do VAR é violentado. Mas hoje não, hoje eles fizeram cumprir. E aí um jogador que já amarelado, dá-lhe uma porrada daquela e continua em campo. É um negócio assim, absolutamente inacreditável. Inacreditável. E aí o Samuel Xavier, e parabéns para ele, palmas, foi no intervalo do jogo e falou isso aí na TV Globo. Nessa situação agora envolvendo o Bernal, queria saber o que você viu desse lance, o que gerou tanta revolta em você? O telão mostrou para todo mundo que está assistindo, para todo o Brasil, todos os torcedores, todo mundo que viu que esse lance, se ele errasse, se ele desse amarelo, ele estava errado. E ele teria que expulsar o Matheus, porque o Matheus já tem amarelo. Ele já estaria errado dando amarelo, porque isso aí é para ser expulsão direta, é cartão vermelho direto. Mas aí, nós vamos falar de novo, estamos cansados de falar de arbitragem. Mas não tem que cansar de falar de arbitragem. Se tiver errado, a gente tem que falar. Porque quando o Samuel erra ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados pelo torcedor. Aonde nós vamos, restaurante, nós somos cobrados. Eles não são cobrados como tem que ser cobrado, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter sabedoria disso. O jogador é cobrado quando erra. O árbitro é cobrado por quem? Aí a CBF vai lá, faz uma reunião entre eles, ele fica escondido e ninguém fala nada. Vai continuar errado até quando? Temos que mudar isso para um Brasil melhor, para o futebol brasileiro melhor, gente. Tá aí o desabafo do... É claro, é uma revolta, cara. Revolta todo mundo, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta mais. Como é que você não vai falar de arbitragem? Como é que a gente vai normalizar tudo isso que acontece no futebol brasileiro? E ter que aturar especialistas falando, não foi nada, vai merda. Pode PC em qualquer um. Isso não existe, cara. Ah, mas foi sem querer. Talvez tenha sido mesmo. Mas o sem querer é falta, o sem querer é pênalti, o sem querer é agressão. O Marcelo, na Libertadores, não queria agredir ninguém. Quebrou o cara. Foi expulso, tomou 2 jogos depois. Também não teve intenção. Então isso não existe. Infelizmente, é um braço imprudente, é um ato imprudente e tem que ser punido. Simples. E é claro que isso muda o jogo. Porque o Cruzeiro com a menos poderia até vencer, poderia. Mas ia mudar. É um time que tem muito volume, força física, e você perde um cara, não é a mesma coisa. Então, mais uma vez, um absurdo o que aconteceu aqui no Mineirão. Um absurdo. É deplorável. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. A nossa realidade é essa. Assim como a nossa realidade, voltando a falar do jogo, ela é de um time que tenta se superar, que tenta se organizar, que tenta fazer melhor. E tem bons jogadores. Hoje o Acosta, por exemplo, não teve bem. Errou muito espaço, contra-ataques. Principalmente no segundo tempo. Ele foi perdendo força ali, e aí não tem jeito. Não tinha mais gás, teve que ser substituído. E quando começam as substituições, é que é o problema. Mas tem que mexer. O Serna hoje, o que o Serna fez no jogo? Além daquela finalização do início. Muito pouco. Dos jogadores, acho que o Bernal, antes de ser agredido, errou. Estava errando tudo que tentava. Estava matando a série de bola do Fluminense. Quebrando a série de bola do Fluminense. Não foi só ele que errou, o René errou uma também. E contra um time dessa qualidade, vertical, do jeito que é o Cruzeiro,
cara, a chance de levar o gol é enorme. É gigantesca. Então, falta às vezes qualidade. E todo mundo sabe, essa qualidade falta. Começa a mexer, aí vem Otávio, aí vem Lima, aí vem Keno, aí vem o John Kennedy, que entrou no lugar do Everaldo. O Everaldo. Ele entra, eu até entendo a lógica do Zubeldia, o Fluminense, eu sabia que o Fluminense ia fazer algumas bolas longas no Everaldo para ele raspar de cabeça, e aí você gera um ataque perigoso. No segundo tempo teve umas 2 bolas assim, a bola volta para ele, o cara parece um pato correndo, bicho. É um pato correndo com a bola. Cai toda hora, não consegue finalizar, não tem condição, mas é isso que a gente tem. Esse foi o grupo montado. E assim a gente vai até o final do ano. Aí daqui a pouco volta o John Kennedy de novo. Aí o Cano, quando se recuperar, talvez volte. E é isso, infelizmente. É um problema crônico que a gente está falando aí há tempos. Mas é o grupo. É com esse grupo que a gente tem possibilidade real de voltar para a Libertadores. E de, no final do ano, montar um planejamento decente e trazer jogadores que possam realmente definir alguma coisa, resolver alguma coisa. Não esse monte de coadjuvante que hoje fazem parte do elenco do Fluminense. Tem um monte de coadjuvante e alguns coadjuvantes fracos. Depois eu vou falar, mas poderia ter colocado outro, poderia... Eu vou falar mais sobre isso, porque tem entrevista do Zubeldia, que eu não vou nem abordar agora, tem uns pontos interessantes ali. Eu ainda vou falar mais sobre isso. Ah, mas sempre faz a mesma coisa, sempre os mesmos caras. Hoje até entrou o Soteldo, que o Soteldo não entrou mal no jogo. Mas tem uma hora que irrita, que ele toca, recebe, aí toca no cara. E ele tá trotando, o cara acabou de entrar. É um negócio que me enlouquece muito. Mas não dá pra dizer que ele fez um jogo ruim. Ele conseguiu participar ali e acertou a maioria dos lances. Então o que eu quero dizer pra vocês é, esse jogo, diante do que é o Fluminense fora de casa nesse campeonato, esse resultado, pelo retrospecto do Fluminense fora de casa, pelo retrospecto de atuações que o Fluminense tem recentemente, jogando fora ou sem ser o mandante, que foi o caso contra o Vasco. Esse resultado tem que ser valorizado, porque é difícil chegar aqui e tirar pontos do Cruzeiro, gente. Vamos lá, há empates e empates, atuações e atuações. A gente tem que ser justo. E eu vou ser justo aqui com o que eu tenho falado. O Fluminense brigou hoje, o Fluminense lutou. Ele tentou superar as limitações na base da imposição física, da luta. E é isso que tem que ser feito. É isso que a gente pede, é isso que o torcedor quer, pelo menos isso. E se tivesse ocorrido a derrota, ia ser uma merda, mas, sabe, a gente não viu um time acovardado, a gente não viu um time andando em campo, a gente não viu um time olhando em campo, aquela coisa revoltante de não conseguir trocar 2 passes, como foi contra o Ceará, aquela coisa bizonha que não dá nem para chamar de atuação. Não foi isso que a gente viu no Mineirão hoje. Não é que merece aplausos, mas hoje o Fluminense chegou aqui, encarou o Cruzeiro, brigou com o Cruzeiro e está levando um ponto para o Rio de Janeiro, numa rodada que é totalmente favorável ao Flu. A gente sabe os problemas, as limitações são muitos, as questões são muitas, todo mundo sabe disso, é inegável. É inegável. Mas faltam 8 ou 10 jogos para o fim da temporada. Foi o que eu falei. Eu não tenho mais esperança de que esses problemas serão resolvidos. A minha esperança está... O Fluminense não levou gol de novo hoje. Em todos os jogos como mandante, o Fluminense não levou gol com o Zubeldia. Ou seja, está sabendo se defender. A minha esperança está nas soluções coletivas que o Zubeldia, por mais que ele faça algumas escolhas erradas, e a gente venha contestar, eu espero que ele consiga encontrar soluções coletivas para superar as muitas limitações que esse grupo tem. E é dessa forma que a gente vai brigar, vai sonhar, vai lutar para voltar à Libertadores ano que vem, montar um time melhor, sonhar com um time melhor. Não sei nem quem vai ser o presidente, não sei se vai ter SAF. E virar a página. Mas ainda assim, com tudo isso, temos uma semifinal de Copa do Brasil pela frente. Olha aí o Vasco. Até pouco tempo atrás, fala, caraca, o Vasco tá bem, com esse futebolzinho aí contra o Vasco, não vai dar. Olha aí o Vasco. É isso, o futebol brasileiro ele muda o tempo todo, ele vai se ajustando. E daqui a um mês a realidade pode ser totalmente diferente. E a gente está na briga não só pela fase pré, mas com uma vaga direta na Libertadores também, porque os adversários estão tropeçando e esse ponto aqui joga muito a favor disso. Então vamos passo a passo, devagar. Hoje, na minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião, o Fluminense foi um time com brio, teve sangue nos olhos, brigou, batalhou,
teve seus momentos ruins, teve seus erros, seus acertos, teve seus bons momentos e encarou um time muito forte dentro da sua casa e está levando o ponto para o Rio de Janeiro. Um ponto que, para mim, dentro do que é o campeonato neste momento, dessa sequência pesada que a gente falou, que já começou com 2 jogos, 4 pontos. É um ponto bastante positivo. É isso, pessoal. Vou deixando aqui vocês com o like, se você puder, seu comentário, se inscreve no canal. A gente volta, claro, com muito mais aqui, ainda repercutindo esse empate com o Cruzeiro no Mineirão, 0-0. Um abraço, tamo junto.